Josué, capítulo 10, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué orou no meio de uma batalha, e o sol parou. Josué orou e a lua parou. É claro que se trouxermos esse texto para a nossa ciência moderna, nós entendemos que hoje quem se movimenta é a terra e não é o sol. Mas o que importa aqui para nós hoje é o tamanho do milagre e como Deus ouviu a oração de um homem. Deus fez o dia mais longo da história acontecer por causa da oração de um homem. Nesse texto nós vamos ver que Israel estava no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, e precisava que a luz do dia se prolongasse por mais um tempo para que eles conseguissem ferir todos os inimigos, para que os inimigos não escapassem, não fugissem. Ele precisava que o sol durasse um pouco mais no céu. E no meio da guerra, no meio da batalha, esse texto que nós lemos diz que Josué parou e foi orar a Deus. E ele orou e Deus ouviu a oração desse homem, Deus ouviu a oração desse servo e fez o sol parar. Olha o tamanho da autoridade, né? Quando nós olhamos e pensamos, quem dera um dia ser como Josué, orar e o sol parar. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. O milagre que Deus fez, a oração que Josué fez e todo esse acontecimento são muito importantes para nós. Mas também é muito importante entendermos como Josué viveu e não apenas a oração que ele fez. No capítulo 1, você vai encontrar várias passagens, apenas no capítulo 1, de quando Deus chama Josué. Josué era um jovem que fazia parte do exército de Israel no tempo de Moisés e era ajudante de Moisés. Praticamente estava sempre junto com Moisés. Mas então Deus leva Moisés. Moisés partiu dessa terra e Deus precisava deixar alguém para continuar a obra que Moisés vinha fazendo. E quando Deus olha, Deus escolhe um homem chamado Josué. Esse homem, de acordo com o capítulo 1, no próprio capítulo 1, começou a ser tratado por Deus. Esse homem, no capítulo 1, começou a ser tratado espiritualmente pelo Pai, porque você vai ver em alguns versículos do mesmo capítulo, Deus dizendo para Josué: não temas, não te espantes, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Não temas, não desanime, eu sou contigo. Tem inclusive o versículo 9, não te mandei eu, se esforça, tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, eu te escolhi. E isso é muito importante, porque eu consigo aprender várias coisas aqui nessa passagem antes de chegar até o ponto de orar, pedir a Deus e o sol parar. Mas Deus chama ele e diz: olha, você vai continuar e assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então essa é uma lição muito importante. Nós precisamos entender que aquele que nos chama, ele trabalha no nosso coração. Aquele que nos chama, ele nos capacita. Então, quando Deus chama Josué, quando Deus chama e fala: continue agora a obra que eu comecei através de Moisés, Deus já sabia onde encontrá-lo. Deus já sabia onde ele iria estar. E essa é uma passagem muito importante. Esse é um aviso muito importante da palavra de Deus, porque gera para nós uma pergunta: aonde você está? Quando Deus precisar de alguém, quando Deus precisar usar alguém para fazer milagre, aonde você vai estar? Na igreja, na casa de Deus? Ou será que sentado dentro de casa, assistindo televisão? Deus procura pessoas que Ele possa contar. Deus procura pessoas que Ele possa revestir do Espírito Santo dele para fazer uma obra grande, para fazer uma obra
que precisa ser feita. E isso foi o que aconteceu com Josué. Deus precisava que Josué estivesse preparado para a obra que viria a acontecer. E a partir do momento que Deus te chama para alguma coisa, Ele te capacita, Ele te unge e Ele te deixa preparado, Ele coloca nas suas mãos todas as armas necessárias. Então o que eu quero te dizer hoje é que a oração que fez o sol parar, a oração que fez a lua parar, foi uma oração que começou lá atrás. Foi um trabalhar de Deus que começou lá atrás quando Deus chama Josué. Existe um trabalhar de Deus que precisa acontecer nas nossas vidas para que nós sejamos cheios da presença dEle. Você nunca vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, os discípulos dizendo assim para Jesus: Senhor, me ensina a fazer milagres. Senhor, me ensina a expulsar demônios. Senhor, me ensina a curar. Você nunca vai encontrar isso na palavra de Deus. Mas você vai encontrar eles dizendo assim: Senhor, nos ensina a orar. É o único meio, é o único mecanismo que nós temos nessa vida para chegar mais próximo de Deus. Ele disse: orai sem cessar. Então eu vejo desde o capítulo 1 aqui, ou até antes do livro de Josué, Deus preparando o coração desse homem, Deus preparando o coração dele para lá na frente fazer coisas grandes através da vida dele, através das mãos dele. Então eu quero te dizer hoje, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem milagres para fazer através da sua oração, mas isso começa com uma vida com Deus. Isso começa com uma vida de renúncia, isso começa com uma vida de sacrifícios, isso começa com uma vida de entrega e dizer: Jesus, me ensina a estar perto de Ti. E eu quero finalizar dizendo: se Deus te chamou, Ele remove de você todas as suas fraquezas. Se Deus te chamou, Ele remove de você todo o seu passado. Se Deus te chamou, Ele apaga todos os seus pecados. Não se preocupa. Eu digo isso porque às vezes nós pensamos: quem sou eu para orar e o sol parar? Quem sou eu para clamar e um milagre acontecer? Quem sou eu para orar e alguém ser curado? Se você for amigo de Jesus, se você for amiga de Jesus, você só vai orar e Deus responde do céu. E foi assim que Deus respondeu à oração de um homem. O versículo que nós lemos aqui. Nunca houve um dia tão longo na história da humanidade. Nunca aconteceu algo antes e nem depois. Mas Deus fez o dia, o sol, a terra, seja como for que você quiser entender. Deus fez o sol parar através da oração de um homem. Imagina o que Deus não pode fazer através da sua oração. Imagina os milagres que podem acontecer através da sua vida. E Deus te chamou para fazer milagres através de você. Deus te escolheu para fazer milagres através de você, como Ele escolheu Josué, como Ele escolheu aquele homem. E lá no capítulo 1, Deus trabalhou no coração dele dizendo: não temas, não te espantes, não temas, não tenha medo, não pasmes. Era Deus trabalhando no coração dele para algo maior. E lá na frente, esse homem vira um general de guerra. Esse homem vira um homem tão respeitado quanto Moisés. E Deus ouve a oração dele. Eu quero te dizer que Deus ouve a sua oração. Mas não se preocupa agora, não se desespere agora. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele ser com você, assim como Ele foi com Moisés. Ele quer ser contigo, assim como Ele foi com Moisés, com Josué, com Elias. Existe uma passagem no livro de Hebreus que diz que Elias era um homem igualzinho nós, com as mesmas tendências a falhar, mas mesmo assim ele orou e fogo desceu do céu. Qual é a diferença entre nós e Josué? Qual a diferença entre nós e Elias? A diferença é que eles escolheram confiar em Deus e fazer tudo aquilo que fosse necessário para ter intimidade com o Pai. E é isso que eu quero te convidar a ter nesse dia. Intimidade com Deus, para que milagres maiores ainda aconteçam na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nesse dia, que o seu amor, o seu abraço, a sua unção, seja com cada um, Senhor, com cada ouvinte, com cada irmão, com cada irmã nesse dia. Nos capacita, meu Senhor, para coisas grandes acontecerem através de nós. Ó Deus, tudo que nós queremos é comunhão com o Senhor, é intimidade com o Senhor. E eu sei que o Senhor nos escolheu por uma razão. O Senhor nos escolheu porque o Senhor
viu em nós, Senhor Deus, o Senhor viu em nosso coração potencial para continuar contigo, Senhor, e não desistir. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu quero te pedir hoje, fortalece, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, dá graças para que eles não desistam, Senhor, mas para que eles continuem com as mãos levantadas, ó Deus. E eu sei que é uma questão de tempo, Senhor, para que comecemos a vivenciar os milagres e as maravilhas do Senhor. Deus eterno, no nome de Jesus, tira, Senhor, hoje toda fraqueza, tira todo desânimo, tira toda culpa, e no nome do Senhor Jesus, seja com cada um de nós te pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta pequeno, pequena, Deus te chamou, e aquele a quem Ele chamou, Ele capacita. Não foi por causa das suas capacitações que Ele te chamou porque Ele viu que em você existe uma fé que Ele quer trabalhar, em você existe uma fé que Ele quer fazer com que cresça, para que coisas grandes aconteçam. Estamos falando de um homem que orou, e Deus ouviu a oração dele e fez o sol parar. Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua oração. Não deixa de orar, não deixa de pedir. Às vezes deixamos de clamar porque olhamos para o nosso próprio pecado, porque olhamos para a nossa própria vida, porque olhamos para quem a gente é e deixamos de olhar para quem Deus é. E por isso é que eu vejo esse trabalhar de Deus na vida de Josué no primeiro capítulo. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Não fica olhando para o tamanho das suas forças, para o seu tamanho. Olha para o tamanho de Deus. Não fica olhando para o tamanho que você é, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós só vamos encontrar pessoas cheias de pecado, cheias de complexo, pessoas cuja fé às vezes não alcança aquilo que nós precisamos. Mas tudo o que você precisa fazer hoje é encontrar um lugar no seu coração e dizer: Jesus, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Porque eu sei que se eu tiver com o Senhor a intimidade que Josué teve, eu vou orar e se preciso for, o sol vai parar. Deus, por causa da necessidade dessa guerra, desse povo, Deus fez o sol parar. Você acha que por causa da sua necessidade, Deus não fará o impossível para você? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu sei do tamanho do Deus que eu estou dizendo hoje, que eu estou falando hoje. Eu conheço o tamanho do meu Deus. Lógico, precisamos conhecer mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas eu posso te dizer com certeza absoluta que Ele é muito maior do que o seu problema. Para de olhar para você, para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para os seus pecados. Jesus já perdoou os seus pecados. Você é uma nova criatura, tudo se fez novo. Quando você dobrar o seu joelho, só busca ter intimidade com o Pai e deixa o milagre com quem é especialista em milagre, com Jesus. Deus te abençoe nesse dia. Ore e veja o impossível acontecer. Que Deus unja a sua oração para que ela alcance os impossíveis de Deus. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Te convido para as 3 da manhã estar com a gente aqui no terceiro dia da nossa campanha, 21 dias nas madrugadas. Nós estamos na campanha de Daniel e eu te convido a estar com a gente. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.